Então vamos lá. Retomando os nossos estudos aí após as nossas férias, né? Uhum. Vamos lá, capítulo 14. Preparativos. Por que André Luiz sentia-se incapaz de auxiliar os amigos encarnados? Nos assemelhamos a eles, a ele. Eu acredito que um pouco. Eu diria que muito, né? Aí, ó, muito e um pouco. Bastante. Bastante. Tem uma frasezinha que resume isso aí na página 89, né? Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Exatamente isso. Sim. Perceber que eu vi pensamentos profundos. Que aqui o início do capítulo, o Aniceto chega para eles e fala, olha, amanhã a gente vai começar aí um aprendizado, um adestramento, né? Uhum. Então, se preparem que a coisa vai ser árdua, né? E aí ele fala aqui, né? Fiquei radiante. Muita vez regressara ao ninho doméstico, tornara a cidade em que desenvolvera a tarefa última e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Então, pelo que ele relata aqui, numa dessas, né, vezes que ele voltava à crosta, né, que ele se encontrava com antigos companheiros encarnados, ele percebia, né, as dificuldades que eles estavam passando, mas ele não conseguia ajudar, ele não se sentia capaz de ajudar, né? Ele entendia que ele não tinha bagagem, ele ainda não tinha desenvolvimento para poder auxiliá-los. Isso tudo nós estamos falando no campo espiritual, né? Sim. A gente se esforça, né? Como diz Tiana, é um esforço diário, né? Por uma reforma e por uma tentativa de ajuda, né? A gente procura ouvir as pessoas. A partir do momento que você começa como é que se diz, entender a doutrina, né? Os conceitos, e aí você se esforça cada vez mais para ajudar. Mas realmente é muito difícil, né? Tem horas que você não tem palavras para falar para as pessoas, né? Você não sabe exatamente o que dizer, né? Quando Sim. tem uma situação muito difícil. Eu acho que... evidentemente que tem pessoas que têm mais uma... Vamos dizer, estão num estágio mais avançado que a mim, por exemplo, sei lá, enfim, que há um grande número de pessoas que ainda não têm o mínimo necessário para poder, né, participar e ajudar de uma forma mais, a um nível mais elevado, mesmo porque nós estamos numa condição aqui, pelo menos acho que a grande maioria das pessoas estão nessa condição de aprimoramento e muito erro, acerto. Nós estamos muito, né, ainda estamos muito lá atrás, vamos dizer. Então, obviamente que tem aqueles excepcionais, os pontos fora da curva, né? Então, são esses aí que auxiliam mais, né? Vamos dizer, né? Ele complementa aqui, né, dizendo, deixando perceber que ouvir a meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria, no enfermo, apenas a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Então, esse é o ponto, exatamente isso aí. É o que a gente normalmente
acho que um grande número de pessoas está dentro dessa condição, né? Por exemplo, uma das coisas que é difícil você tentar ajudar as pessoas, por exemplo, na situação da morte, por exemplo. Exatamente. Você vê muitas vezes um pai ou uma mãe que perde um filho que ainda é criança. Sim. Você vai lá no velório e tudo mais, você vai falar o quê para essa pessoa? É muito difícil. Extremamente difícil. Dependendo da religião, é mais difícil ainda, né? Nossa, com certeza. Dependendo da crença e dos valores, etc. Nossa Senhora! Você vai convencer o cara do quê, meu amigo? Eu acho que num caso desse eu fico... entra o mudo e sai calado. Porque não tem... Cara... Eu sempre cito o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe fez isso quando meu pai faleceu. Disse que nunca mais ia querer saber de Deus. Você comentou isso. E olha que a religião dela diz que você vai ver todo mundo lá depois que se encarnar, né? Vai todo mundo se reunir. E mesmo assim ela não aceitou, né? Não. É o imediatismo, né? Você pode até acreditar que futuramente você vai reencontrar a pessoa, mas esse período que a pessoa vai ficar sem a companhia do outro é algo assim que para a pessoa ainda é muito importante. Mesmo que a religião diga que você vai depois na eternidade se encontrar com a pessoa, isso é algo que consola muito pouco pelo desconhecimento que as pessoas têm da vida encarnada e da vida espiritual. Eu lembro um caso do Chico Xavier, que foi uma mulher lá que tinha perdido um filho criança. E aí ela chega chorando, né, pro Chico Xavier, esperando, né, que o Chico, as pessoas todas esperando quais as palavras que o Chico iria dirigir à mulher. E ele não falou nada, ele só abraçou a mulher e chorou junto com a mulher. Porque você vai falar o quê? Não tem o que você falar. Palavra, não tem palavra. Não existe. É uma situação muito complicada. Extremamente. E tem mais um detalhe que nós vimos em outras lições anteriores, que é o apego, né? Sim. A gente, não é só o apego à matéria, é o apego às pessoas que estão com você. Você deve gostar mantendo a cabeça fria, né? O que é muito difícil, né? Para o ser humano. Sim. Porque ninguém é de ninguém. Você levando ao pé da letra... Exatamente. A pessoa não é sua, ela está com você, né? Ela está... Mas você precisa se convencer disso, né? Esse é o problema. E enquanto as pessoas não entenderem a questão da reencarnação, para a maioria das pessoas, essa vida aqui, ela é uma vida única, então ela é o principal. Então é aqui que a gente tem que viver, né? Então, se a gente ainda não tiver essa consciência da reencarnação, que isso aqui é um estágio dentre milhares que nós vamos ter e já tivemos, é difícil a pessoa compreender, realmente. É difícil, com certeza. Eu já fui muito pior, me lembro que eu sofri muito quando eu perdi meu pai. Eu não tinha muito essa consciência hoje. Quando eu perdi a minha mãe, eu já estava mais maduro, entendeu? E agora, uns 5 anos atrás, perdi meu irmão, que são as pessoas mais próximas, assim, já estava bem mais maduro. Aí eu, né, tentei consolar, ou pelo menos a minha irmã, meu outro irmão, enfim, para tentar dar aquela, né, não entrar no desespero. E eu falei para ele, até olhei no corpo presente, eu falei, ó, vai viver outra vida, você vai ter outra oportunidade, rapaz. Vai em frente. Tem uma aproximação que o pessoal faz, que eu vi uma vez, eu li, acho que num livro, numa história que eu estava lendo, enfim, aí a pessoa diz que você precisa voltar a sua cabeça, não para a perda, mas para o tempo que você viveu com aquela pessoa, né? O quanto foi bom viver com ela, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos. O quanto foi bom ela estar do seu lado naquele... É uma forma de consolar, né? Mas é muito complicado. E outro exemplo clássico que a gente viu nas lições anteriores é, por exemplo, marido e mulher, né? Você vai, a mulher fica, quando você vê ela com o outro lá de cima, você precisa ter o desprendimento. Mas eu acho que isso só lá em cima. É o que aconteceu com o André Luiz, né? Quando ele viu
a ex-esposa dele com outro marido. E ele ficou extremamente revoltado na época, né? Uhum. Até ele compreender que a mulher dele não é dele, né? Uhum. É outra pessoa, ninguém é propriedade de ninguém. É uma fase, é um estágio que você está. Então. E eu acho que outra esse também. desapego enquanto ser humano aqui é muito complicado, né? É o Muito. apego, né? É o apego que faz o sofrimento, né? Sim, o materialismo, eu acho. O materialismo É uma espécie de materialismo, né? que ainda é muito forte. As pessoas são muito possessivas. Aí, falou a palavra certa, possessivo. Sim. Em todos os sentidos, não só no campo material, isso é meu, isso aqui, tudo que é material é meu, né? Inclusive as pessoas são minhas, né? Inclusive as pessoas são minhas. Então, que fala-se muito, por exemplo, que o espírita, alguns dizem, né, que o espírita ele não pode chorar quando vai no enterro de um parente que morreu e tudo mais. O espírita também é tão ser humano quanto todos os demais. Acima da religião está o ser humano. Então, não tem problema algum o espírita chorar pela morte de um parente, porque apesar da gente saber, vamos dizer assim, ter um esclarecimento maior que as outras religiões, o apego nosso também é muito grande. E a falta que aquela pessoa vai fazer para a gente vai sentir, é inevitável. Então, não tem como você não ficar triste, não ficar durante um tempo de luto pela perda da pessoa. O que a gente não pode é ficar eternamente de luto. Sim. Mas isso faz parte da vida. Você sabe que tem um povo que é mais esclarecido, eu não sei se é de cultura, deve ser cultura, uma cultura milenar, que é o japonês, o povo oriental. O povo oriental, quando perde uma pessoa, para eles é uma coisa normal. Não tem esse desespero que nós temos do lado de cá. Eu me lembro de uma entrevista de um cara que na tsunami perdeu a família inteira. Ficou só ele vivo, cara, na casa. Nossa. Só ele escapou. E ele falou assim, coisa de Deus, o que é que eu vou falar? Não vou falar nada. Estou vivo, agradeço porque eu estou vivo. Sim. O cara enxerga de uma outra forma, né? É uma cultura milenar que traz isso, sei lá. Inclusive, eles fazem, não sei se festa, mas eles levam bolo, né? Diferente, é diferente. Os orientais, eles têm uma relação com essa parte mais transcendental, muito mais aperfeiçoada do que a gente. Exatamente. Né? Eu não sei se é verdade, mas eu lembro de ter visto que lá no Tibete, por exemplo, é o contrário. Quando nasce alguém, eles choram. Quando morre, eles fazem festa. Aí é o extremo. Em algumas situações, isso é realmente válido. Não, é porque assim, eles entendem que a pessoa que está renascendo, ele está aqui nesse vale de lágrimas, é mais um que vai sofrer aqui nesse mundo. E o que morreu se libertou, então ele tá livre, leve e solto, ele está indo embora, né? Tá feliz agora. Aqui é o Vale de Lágrimas e você, quando desencarna, é no Vale do Paraíso, né? Então... Mas é interessante que a religião que mais se professa no Oriente é o budismo, né? Que é muito semelhante ao kardecismo, né? É o budismo, Conversei com um amigo meu budista, muitas coisas casam perfeitamente. Tem muitos pontos de semelhança, sim. Bastante mesmo. De acordo com Aniceto, André Luiz somente conseguia ver os efeitos das situações. Por qual motivo? Como foi solucionada essa questão? Foram fazer um cursinho, né? Aí na página 90 mesmo ele continua falando, né? Sim. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. É aquilo que a gente viu lá, né? Você não tem a visão, né? A resposta aí é por que motivo? Você não tem a visão, né? Como ele diz lá em cima. Porque aqui o trechinho que você leu, Alexandre, vamos dizer assim, a entrada dessa questão, né? É a primeira resposta, né? Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos sem ponderar as origens. Isso. No mendigo vemos apenas a miséria.
no enfermo somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Então, a pessoa que está doente, ela está doente por algum motivo. A gente só vê a doença, a gente não vê o porquê que a pessoa está doente. Sim, exato, exato. Como a medicina nossa material, ela só trabalha com as consequências e não as causas, e trata apenas as consequências. Trata a consequência, não a causa, né? Então, muitas vezes, por isso que as doenças voltam. Né? Então, como é o caso do câncer, por exemplo. Por que que volta? Porque tratou as consequências, mas não tratou as causas. E aí acaba a coisa voltando, porque é alguma questão. As doenças, todas elas têm uma questão espiritual. Ela não é exclusivamente material. Então, enquanto a medicina não passar a tratar as causas, como no Oriente acontece muitas vezes, a medicina oriental, ela trata tanto o corpo como o espírito. E a nossa medicina ocidental, ela só trata o corpo. Isso. Então, por isso que muitas doenças, elas voltam mesmo, porque só tratou das consequências. Por isso que tem aquela frase, né, que a fé sem a ciência é loucura. E a ciência sem fé... A fé sem a ciência é loucura, não. É fanatismo. Fanatismo. E a ciência sem fé é loucura. Você tem que unir as duas coisas, né? Sim. É interessante. Até no caso do mendigo. E muita coisa a gente sabe hoje, né? Que é escolha, né? Eu lembro que eu trabalhava na obra social Mei Mei, que ficava lá na Casa do Caminho, que a gente de manhã, todo domingo de manhã tinha evangelização infantil, depois a gente servia um almoço. Então lá para 11 horas, 11h30, a gente servia o almoço, depois o pessoal ia embora, né? Então as crianças participavam da evangelização infantil, e no horário que a gente servia o almoço, a gente passou também a receber o pessoal que era de rua, esses homens de rua, né? Que mora na rua e passava a almoçar todo domingo lá. E eu lembro de um caso de um rapaz que falei, olha, eu já tive casa, fui casado, tive carro, tive um monte de coisa. Por quê? É questão da bebida. A pessoa mergulha no alcoolismo, muitas vezes perde emprego, mergulha no alcoolismo, a família não aguenta e bota para fora. Sim. Então, a pessoa não é uma pessoa de rua, porque a maioria não está na rua porque gosta de morar na rua. É a situação que aconteceu, muitas vezes, questão familiar. Sim, isso tem muitos casos. Muitos casos assim mesmo. A Cracolândia, lá em São Paulo, né? Tem gente lá, vários profissionais liberais lá no meio daquele povo lá. Sim. Loucura. Eu lembro um caso que eu li, eu não lembro mais que obra que é. Isso aconteceu aqui em São José. É um rapaz que era de classe alta, era muito bem de vida, tinha carro importado, um monte de coisa, mergulhou na droga, virou um farrapo humano. Ele vendeu tudo que ele tinha e virou um farrapo humano. Sim. Então Isso acontece. Você vê muitas vezes a pessoa numa situação dessa, você não sabe a história da vida da pessoa. Sim. E você não deve falar, como eu escutei isso, eu sempre lembro desse negócio. A pessoa olhar para uma pessoa de rua, por exemplo, um mendigo, né, um morador de rua, fica mais fácil de você definir. E dizer, ele está ali porque ele pediu, ele está ali porque ele está merecendo, ele está ali, então é problema dele. Você está agindo de encontro ao que prega Cristo, que prega a doutrina, né? Você tem que pedir a misericórdia de Deus por ele e procurar ajudar, e não dizer, é problema dele, ele está ali porque ele pediu. E muita gente faz isso, mesmo dentro da religião, da nossa religião. Sim, eu acho muito uma alienação total com o problema do outro, né? Não é comigo. Não é comigo, não é problema meu. Pô, peraí. Não, tá. Pode até não ser problema seu. Você pode ajudar em algum aspecto? Sim, nesse aqui. Bom, quer tentar? Vamos tentar. Se der algum resultado, ótimo. Não der, fazer o quê? É a total falta de empatia. Sim, eu acho que... Exatamente. E lembrar sempre da parábola do bom samaritano, né? Pois é.
Passou um, passou dois, aí aquele que menos esperava que ajudou. Pois é. Isso aí. Como foi solucionada essa questão? Essa parte aqui é interessante, hein? Foram fazer um curso lá no Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Isso, eles passaram por esse curso, né? Auxílio Magnético às Percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Aqui parece mais uma cirurgia espiritual, né? Lá na frente ele fala nisso. Darei as providências que Aniceto falando, né? Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Isso aí. Peço-lhes, todavia, que recebam. Peço-lhes, todavia, que receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Né? Compenetrem-se na grandeza desse dom sublime e, sobretudo, envia à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Ou seja, eles iam para lá e, através da prece, pedir, rogar a Deus que iluminasse e aflorasse esse poder visual deles, né? E assim eles fizeram, né? Vamos dizer assim que esse episódio aqui ele é muito parecido com a cura daquele cego que consta no Evangelho. Quando Jesus chega, ele está de passagem, e aí um cego lá de nascença começa ele percebe que é Jesus, né? O Rabi, né? O profeta que estava passando, e aí ele começa a gritar chamando Jesus, né? Sim. E aí Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele fala: que eu veja. Então, uniu a vontade que ele tinha, a fé que ele tinha em querer voltar a enxergar, né? Com uma pessoa que tinha capacidade magnética de resolver o problema dele. E fazer aquilo naquele instante. E fazer a cura da cegueira dele. Aqui é mais ou menos semelhante a isso. Então, eles precisavam que a sua capacidade de visão fosse melhorada, mas, ao mesmo tempo, eles não podiam chegar lá, simplesmente deitar lá e esperar que vamos dizer assim, os cirurgiões espirituais resolvessem o problema para eles. Eles também tinham que fazer a parte deles. E a parte deles é entrar em comunhão, né, mental, de uma forma elevada, de uma forma, vamos dizer assim, que eles entrassem em sintonia maior para eles poderem receber esse benefício. Então, foi uma junção de coisas. Sim. Aqui ele diz aqui, não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-las em obediência a delituosos caprichos, né? Suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Ou seja, é um negócio meio mecânico aqui, né? Que a gente... Isso aí já é a pergunta 4, falando disso aí. E normalmente a gente utiliza para tirar, da oração para a gente conseguir algum benefício aí, né? É isso aí. Normalmente material, alguma coisa nesse sentido. Você tem que usar, na verdade, a oração lá para despertar o que você tem, que está adormecido, vamos dizer assim, né? Todos nós temos essa capacidade, essa visão melhorada, essa visão melhor.
mas ela está adormecida, ela precisa ser despertada de alguma forma. De que forma? Através da oração, entrando em contato, como ele chama aí, com a majestade, né? Ele usa um termo aqui que eu achei interessante. Majestade. Majestade eterna. Guia a majestade eterna, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Menos isso. Então, esse é o ponto, ou seja, se houver essa consciência interna, a gente conseguisse acender essa luz aí interna nossa, né? Acho que todo mundo tem essa centelha, né? Sim. Aí tem, vamos dizer assim, essas perguntas 2, 3 e 4, elas estão meio que juntas, né? Isso. Estão meio que misturadas. Então, na pergunta 3, ele questiona assim: existe ligação entre o auxílio magnético às percepções que André Luiz recebeu com a passagem do Evangelho que diz que vejam aqueles que têm olhos de ver e que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir? Exatamente. Olhos de ver é enxergar o que tem que ser enxergado no outro, né? Isso. E ouvido de ouvir é a mesma coisa, aprender a ouvir. Isso. Aprender a ouvir buscando a origem, né? É isso. Vamos dizer assim, as pessoas quando leem esse trecho, que em diversos trechos nos evangelhos, Jesus fala: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Uhum. Essa frase dele não é nenhuma frase inédita, porque isso está repetido também no Antigo Testamento. Entendi. O profeta Isaías, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele também frequentemente falava isso, que as pessoas não ouviam. Por quê? As pessoas não é que eram surdas. Tipo assim, entrava por um ouvido, saía pelo outro. Como a gente costuma falar, né? Isso. A pessoa não meditava nas palavras, não procurava entender o que estava querendo dizer. Isso. Verdade. Só escutava e pronto. Uhum. Então, o que Jesus colocava? Que tem ouvidos de ouvir, que ouçam, ou seja, vocês que têm o entendimento, né? Procurem meditar naquilo que eu estou falando. Porque aqueles que não têm ouvidos de ouvir, ou seja, aqueles que ainda não despertaram, eles não vão entender, eles não vão seguir, porque não é aquilo que eles estão procurando. Eles estão procurando ainda coisas materiais. Eles ainda estão correndo atrás do poder, né, da ganância, né, das riquezas materiais. Eles não estão preocupados com o que eu estou falando. É isso aí. Então, essas pessoas não vão me ouvir. Mas vocês que têm entendimento, ouçam. Sim. Porque as pessoas, nesse trecho, se refere àquelas pessoas que só veem o material. Sim. Não estão entendendo que existe uma vida espiritual, que ele está procurando despertar você para uma vida espiritual e tudo mais. Aquele famoso encontro de Jesus com Pilatos, por exemplo, né? Que Pilatos pergunta: você é rei? Fala: eu vim dar testemunho da verdade. Os que são da verdade me escutam. Exatamente. E aí ele pergunta, né? O que é a verdade? Então o Pilatos já mostrou com essa pergunta que ele não entendeu nada que Jesus falou. Uhum. Então ele não é uma pessoa da verdade, porque ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Uhum. É a história de Judas, né? Judas era o homem que mais gostava de Cristo no grupo, mas ele queria Cristo para ser a alavanca dele aqui na Terra, para ele ter um cargo melhor, né? Já que ele seria o rei. Foi isso que eu vi a história de Judas, né? Judas era o... Vamos dizer assim, que Judas, ele procurava um líder político. Ele nunca conectou lá com ele ainda entendia o reinado de Jesus como um reinado material, como a maioria dos judeus entendia. Por que os maiorais do templo, os sacerdotes, não aceitaram Jesus? Porque eles queriam esse Messias político. Eles não queriam um Messias libertador de consciências. Sim, sim. Eles queriam um Messias político para libertar Israel do poder romano. Sim, esse E esse era o pensamento da maioria dos judeus naquela época. Uhum. Né?
E o Judas queria ser o cara, né? Ó, eu sou amigo de Jesus, entendeu? Então, vocês ficam de vocês aí que eu vou ser o cara aqui. O cara. Quando ele percebeu que não era isso, ele traiu, né? Vamos dizer assim, a história que se conta é que, na verdade, ele tentou dar um empurrãozinho, né? Então, como Jesus não se manifesta logo para tomar posse desse trono, eu vou dar um jeito ali para forçar ele a ser mais rápido. E aí, quando ele percebeu, depois que Jesus foi preso e tudo mais, que ele percebeu que Jesus não era esse líder político, aí ele se arrependeu. E aí ele percebeu que o grande engano que ele tinha caído, né? E coitado, né? Tudo estava escrito. Vamos dizer assim que não é que estava escrito, é que ele seria o caminho, não? Para levar Jesus alguma coisa iria acontecer, porque pela natureza do ser humano, ainda hoje, de ser muito materialista, o destino de uma pessoa que viria para libertar a consciência só iria dar nisso que deu. Sócrates, o que aconteceu com Sócrates? Ele começou a educar os jovens em Atenas para um despertar de consciência. O que aconteceu com ele? Foi condenado à morte, ele foi obrigado a tomar cicuta, veneno mortal. Quantos outros mártires nós tivemos aí ao longo da história, principalmente na Idade Média? Quantas pessoas foram condenadas pela igreja? Por quê? Porque procuravam mostrar, vamos dizer assim, a realidade que não era aquela que a igreja estava pregando. Uma igreja de poder, de matéria. Quantos foram sacrificados? Então, quando você vê uma multidão cega e uma pessoa tentando mostrar, né, o caminho, o destino, o que é? Acontecer o que aconteceu com Jesus mesmo. Então, não é que isso estava escrito. É que, pela natureza dos seres humanos naquela época, só poderia dar nisso mesmo, infelizmente. Mas será que o canal não era ajuda desde o começo? Desde quando... Não existe assim uma pessoa predestinada. Ele não veio predestinado para trair Jesus. Ele, vamos dizer assim, foi-se apresentado a ele as circunstâncias. Cabia a ele decidir ou não se faria isso. Se ele decidisse não fazer isso, de qualquer forma os sacerdotes iriam utilizar uma outra pessoa para que Jesus fosse crucificado. Né? E o interessante é que Jesus deu vários sinais de que o reino dele realmente não era daqui, né? Quantos seguidores ele salvou, né? Dos romanos. Salvou de leões, salvou de tachos de água fervente, salvou de vários milagres, né? Entre aspas, aconteceram e nem assim ele conseguiu convencer, né? Ninguém explicava o que acontecia, mas... As pessoas estavam em busca de milagres, não de um despertar de consciência. Então, Jesus não veio para fazer milagres. Ele mesmo declarou isso. Né? Quando os sacerdotes chegaram para falar, olha, faz uns milagres para a gente aí, que a gente acredita que você é o Messias. Ele falou, não vou fazer nada, não. Vocês vão ficar sentados esperando. Porque ele não veio para convencer através de milagres. Ele veio convencer através de um despertar de consciência. Ele não veio para dar show, né? É para você pensar, para você despertar, você perceber. Eu não sou um showman, não. Mas ele salvou muita gente, né? É o que nós hoje chamamos de reforma íntima. João Batista já dizia reforma mental. Então, você despertar para os seus erros e corrigir. É isso que Jesus veio fazer. Ok. Qual a diferença entre a prece proferida no círculo carnal e a que é feita no plano espiritual? Qual destas preces é mais comum no seu cotidiano? Então, logo em seguida, aí, no círculo carnal, costumamos utilizá-lo para obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que sugeriam em detrimento da nossa própria iluminação. Aqui, todavia, ou seja, lá no plano espiritual,
André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforços e dedicação aos superiores desígnios. Certo? Ou seja, essa era a fundamental diferença entre o plano carnal e lá. Aqui o cara reza para ganhar na Mega Sena. Por aí. Meu Deus, me faça ganhar na Mega Sena. Passa os números aí. Me faça os números. Eu tô com a caneta na... O pessoal faz que nem o Chico Xavier, né? Passa o número para mim aí, escreve para mim. Aqui ainda continua. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, o que para nós aqui é um peditório infinito, lá para eles é um compromisso. Você não pode fazer uma prece pedindo coisas para você de uma forma egoísta. Outro nível. Realmente é um compromisso que você faz. E mesmo porque lá, pô, a gente está livre da matéria, ou seja, não tem carro bonito. Será que tem? Não. Eu acho que não. Então, percebe? Os valores têm que serem outros, né? Ou seja, os sentimentos têm que serem outros, a mentalidade deve ser outra em função do próprio ambiente ali. Então, aqui, né? Os valores são outros, então as condições são outras, enfim. Então, você tem que ter outro tipo de atitude. E é interessante mencionar o seguinte, com relação à prece, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro falando sobre essa questão da prece, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Espera aí, deixa eu anotar, capítulo 27 do Evangelho? 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Então, aqui nesse capítulo, ele explica tudo a respeito da prece. Ele começa pegando o trecho do Evangelho, né, do Novo Testamento, de Marcos e de Lucas, que fala, né, quando ele está falando a respeito da prece. Então ele fala, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, né, que era o que os judeus faziam. Então eles faziam mais para aparecer para a multidão que eles eram pessoas piedosas do que de fato entravam em conexão com a divindade, né? É isso aí. Capítulo 27, eu vou dar uma olhada depois. Eu já me lembro de passado por isso, mas dá uma revisada. E aí fala sobre a eficiência da prece, né? Ação da prece, transmissão do pensamento. Então, aqui ele fala assim, a prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Então ele faz várias explicações a respeito da prece aqui, que é muito interessante. Vou dar uma olhada depois. Você sabe que eu atribuo à Igreja Católica, né? Vamos chamar de culpa, pela prece mecânica. Eu me lembro quando eu aprendi a Ave Maria, o Pai Nosso, aquela coisa era uma coisa mecânica. Para você ter uma ideia, eu fui parar e avaliar, analisar o que dizia a Ave Maria, o que dizia o Pai Nosso, eu já era maior de idade. Então, enquanto criança, você vai falando aquilo ali como se fosse uma coisa mecânica. A Ave Maria chegasse a... Aí você, quando para ver o que diz a oração, você vê a profundidade dela. Aí você aprende a rezar, vamos dizer assim. A coisa mais difícil que tem é você rezar, né? Você chega a essa conclusão, né?
E é como dizem em livros, às vezes é melhor você fazer uma oração sua, né, um pedido seu, né, como essas preces que nós fazemos no início, no encerramento, é muito ela vale muito mais do que você falar um Pai Nosso mecanicamente. Produtivo, né? Mais produtivo do que uma mecânica, né? Que foi, parece, o caso de André Luiz, não foi? Que ficou no umbral, até que ele rezou um Pai Nosso com o coração, né? Sim. Eu já rezei tantos Pai Nossos aqui, mas você nunca rezou com o coração. Então é muito difícil, pô. Então, nesse capítulo do Evangelho, ele explica porque a prece é uma ação magnética. Se você só repete palavras, você não está falando. É o que a grande maioria faz, né? Nos rituais católicos, né? Elas são totalmente mecânicas, né? Repetitivas. Então, não existe você não vê que não existe um sentimento, né? Não são voltados para isso. É repetição, é tipo papagaio, né? Você não estabelece uma conexão, né? Quando você faz uma coisa mecânica, você reza um Pai Nosso, como dizia a minha mãe, da boca para fora, você não consegue conexão. Sim. É como, por exemplo, você vai ligar algum equipamento elétrico, eletrônico na tomada, e se não tiver força na tomada, ele não funciona. Sim. Então precisa ter essa ação magnética da eletricidade para funcionar, para haver essa conexão. Se não tem, então o sentimento faz vamos dizer assim, o trabalho da eletricidade. Então é uma coisa mecânica. Jesus mesmo no Evangelho de Mateus ele fala: não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, pois vosso Pai sabe o que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Então, o que os romanos, por exemplo, faziam nas suas preces? Ficava nessa repetição, blá, 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 que é o que muitas vezes a gente vê hoje nas religiões, as pessoas repetindo. Os muçulmanos, por exemplo, são obrigados a fazer 5 preces por dia, porque é o que está na lei muçulmana. Mas não adianta você obrigar a pessoa a fazer uma prece se a pessoa realmente não está querendo fazer. Ela vai ficar só na repetição de palavras. Não adianta nada. E você vê que a atitude do muçulmano, já que você tocou no assunto, é uma atitude mecânica. O cara fica ali, né, repetindo, mantendo aquele ritual, vamos dizer assim, né? Sim. Quando, na verdade, prece, você precisa estar num lugar tranquilo, se conectar. Aprender a rezar é uma coisa muito difícil. Eu cheguei a essa conclusão. Às vezes você está fazendo uma oração, se você se desconcentra, perdeu tudo aquilo ali. Você perde a conexão, vamos dizer assim. Sim. Começa de novo, meu amigo, porque você não está rezando. Dá um reset no HD, porque... Caiu a conexão, exatamente. E aqui nesse capítulo 27, depois já quase no final, tem as chamadas instruções dos espíritos, maneira de orar. Então, esse capítulo é muito interessante. Então, se vocês puderem ler, eu vou dar uma olhada. Leiam, que é muito certeza. Bom. Leia e praticar, né? Para você poder ficar afiado para rezar. Porque... Sim. Entender que a prece, ela é vamos dizer assim, é uma conexão. Ela não é um peditório. Né? Não, você sabe de uma coisa, você frequenta os lugares, às vezes, vê as pessoas rezando. Quando você já tem noção da importância da oração, de como ela deve ser feita, a Tiana falou isso para mim uma vez. Eu estou julgando as pessoas. Falou, não, você está falando para alguém? Não, eu falei, eu estou observando a pessoa. Você percebe que aquela prece não está sendo bem feita. É impressionante. A pessoa está tentando rezar para um grupo, mas você vê que ela não está conectada, cara. É impressionante. Eu já vi isso em vários lugares. Muitas vezes a pessoa faz naquela concepção ainda que apenas palavras vai resolver o problema. Sim. Quando muitas vezes você não precisa nem falar nada, só o pensamento já entra em conexão. Já entra em conexão, exatamente. Como diz o Aniceto mais à frente, né? Fica o que está no coração. Né? Sim. Então vamos lá. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes
lhe abrilhantam os caminhos. Então, essa conexão com as esferas mais altas faz parte dessa conexão o chamado fluido universal, que é o que a gente está mergulhado, né? Então, ele faz essa ligação, né? Perfeito. O que causou a sensação de coragem e alegria em André Luiz após o auxílio magnético que recebeu? Essa resposta eu acho que eu vi aqui na página 90. 90, eu achei na 91. 91, aliás, 91, desculpa. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentimentos na visão e na audição pareciam mais límpidos. Exatamente. Né? Agora, antes dele ir lá para o auxílio magnético que ele iria receber, né, ele fala na página 90, Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Né? Aí ele fala que ficou ansioso, etc. Então ele já estava bastante otimista, né? Que ele ia conseguir ajudar as pessoas depois que ele recebesse o auxílio lá do plano espiritual. Porque desde o nosso lar, esse que é o segundo livro, desde o nosso lar, ele só tem, vamos dizer assim, como se fosse assim, só assistido aula. Então, nesse momento, ele iria fazer uma prova, né? Ele iria realmente provar que ele estava capaz de fazer alguma coisa, né? E você vê que ele já rezou diferente, né? Que ele diz, poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Sim. Ele já estava no clima. Porque tem que entrar em conexão. Que vamos dizer assim, aqui fala assim, os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles. E em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Então eles fizeram alguma operação ali, alguma coisa que eles só conseguiram fazer isso também porque ele realmente entrou nessa conexão. Ele se predispôs. Ele se predispôs, exatamente. Ele abriu a porta, vamos dizer. Essa situação aqui, ela é bem característica de várias curas relatadas no Evangelho. Sempre as pessoas, para serem curadas, precisavam estar nessa sintonia. Então tem a mulher chamada mulher hemorroíça, né, que sofria de um fluxo de sangue, né? A mulher menstruava direto, né? Não parava. Então ela tinha essa hemorragia, vamos dizer assim, permanente. Então ela, ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curou. Por quê? Porque ela entrou nessa conexão. Ela queria ser curada e conseguiu esse auxílio magnético de Jesus. Então a gente entende que assim, o primeiro passo, isso na própria medicina é colocado isso. O primeiro passo para você se curar é você se predispor a ser curado. Né? Então, se você não entra nessa conexão positiva de ser curado, você não vai conseguir um resultado muito bom, né? A medicina reconhece hoje em dia a força da oração. Os médicos reconhecem abertamente. Sim. E outra, isso aí você pode fazer uma analogia com os vícios, né? Você vai tirar o cara do alcoolismo? Não, ele tira ele do alcoolismo. Sim. Você vai tirar o cara das drogas? Não, ele sai das drogas. Sim. Então a gente tem uma força que a gente não conhece. Depende de você saber explorar. Né? Sim. Exatamente. E ele continua um negócio interessante aqui. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Então ele já estava no esquema, né? Sim.
E aí essa alegria, né, essa sensação de coragem e alegria, quando ele viu o resultado, que de fato ele conseguiu melhorar a sua visão, né? Exatamente. O que Aniceto quis dizer quando falou que a bagagem que iriam levar era a do coração? Exatamente, os sentimentos, né? A certeza de que você tem como ouvir as pessoas e ajudá-las de forma efetiva, né? E não ficar pedindo, como ele diz aí na Terra, você deixa malas, bolsas, embrulhos. Isso, na Terra, malas, bolsas e embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, a disposição sincera de servir. Ou seja, a bagagem agora é outra. Que tem que vir do coração, não é verdade? Se você conseguir canalizar a energia que o seu coração é capaz de absorver para ajudar os outros. Como a gente não leva nada de material daqui, né? Os nossos bens são os bens espirituais. É o que a gente tem. Isso aí. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Mudança não acompanha velório, como é que é? Inclusive tem uma frase aqui que eu vou aproveitar o momento de uma outra obra aqui. É um livro do curso de filosofia espírita. Esse curso de filosofia espírita, esse é o último livro do curso. Religiões e a doutrina espírita. As religiões e a doutrina espírita. Então tem no final do livro uma série de temas que é discutido durante as aulas. E tem um tema que é exatamente nessa questão. O tema é bagagem. Essa frase é de Emmanuel, mas aqui não cita qual a obra em que ele coloca, mas ele fala assim: lembra-te sempre disto, tens somente o que és. Então você não carrega bagagem nenhuma. Você é você lá. O que você tem é você. O que você cultivou, o que você desenvolveu, e esse é a sua bagagem. Verdade. E aí no finalzinho aqui ele já dá uma prevenida, né? Tem um parágrafo assim que ele fala assim: creio que a viagem para você será diferente. Então ele já estava prevenindo, falou: olha, vocês estão acostumados aí para lá e para cá, a gente está aí volitando para lá e para cá. Se prepare que a coisa aqui é mais complicada. E é uma coisa interessante também desse capítulo, né? Essa questão da forma de viajar. Por que ele não ia pelo caminho mais fácil, né? Pelo Val, né? Como ele diz aqui, que é a parte mais rasa do rio, o banco de areia, etc, etc. Sim. O cara ia pelos abismos, os precipícios, exatamente para não mostrar assim, uma soberba, né? Dizer, eu sou melhor que vocês. Então, eu vou sim, isso. Inclusive tem uma passagem, né? A hora que eles são, vamos dizer, iluminados, né? Os dois, eles recebem luzes, etc. Mas em determinado ponto da trajetória, o André isso aí no capítulo 15, né? Isso já no próximo capítulo. É verdade. Mas, de qualquer forma, é um exemplo de humildade, né? Você buscar um caminho. Sim. Um caminho você não... ele menciona isso lá na frente, isso. Aqui ele fala assim, que eles estavam seguindo, né? Mas eu acho que é no próximo capítulo também. Mas aqui no finalzinho eu achei interessante assim. Ele fala assim: nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Que ele estava assim explicando que esse caminho que eles iam percorrer até próximos da crosta tem um caminho que é, vamos dizer assim, já meio que asfaltado
para a rede de assistência, aqueles que precisam se deslocar do nosso lar para os postos de socorro perto da crosta. Então, eles precisam de um caminho mais desimpedido. Sim. Mas eles não iriam fazer esse caminho desimpedido. Eles iriam por caminhos mais pedregosos. Justamente por isso que ele está falando aqui. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Sim. Que é uma forma de aprendizado. Que eles tinham que ter passar pelos caminhos mais difíceis. E ele fala, né, o André Luiz diz aqui, pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Sim. Isso aí é um exemplo de humildade, né? O cara... E ele continua, né? Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos, éramos vulgares quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, contudo permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Sim. Sensacional o final dessa... Ou seja, o Aniceto ele podia ir volitando, mas ele preferiu caminhar junto dos dois. Mas o André ainda foi dar uma curtida, né? Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso impulso volitante, contemplei as torres do nosso lar que iam ficando à distância. Sim. Qual mensagem mais te tocou nesse capítulo? Eu tirei duas lições. Na minha opinião, a importância da oração sincera, né, de você saber orar, essa é fundamental, e a humildade, né? A humildade é fundamental em qualquer... É uma prova de como é que se diz? De evolução espiritual, né? A sua humildade. Chico Xavier, né? Não vai falar mais nada. São duas lições bastante interessantes aí. A prece, gente aprender a fazer prece. Né? Que a maioria não sabe como fazer a prece. Então, é interessante ler o capítulo 27 do Evangelho para a gente aprender como fazer a prece. Sim. E a gente mirar no exemplo do Aniceto, né? Que ele, apesar de poder fazer muita coisa, ele prefere, né, fazer a companhia aos dois, justamente para mostrar para eles, né, que mesmo você podendo fazer mais, se pode auxiliar aqueles que podem menos. Sim, ele Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Ele veio, um espírito crístico entrou no corpo humano. Quer exemplo maior de humildade? Que é o que ele sofreu ali dentro daquele corpo. Exatamente. O maior exemplo realmente é como está lá no livro dos Espíritos. Qual é o modelo que o ser humano deve seguir? Né? Qual o melhor modelo, o maior modelo? Vede Jesus. Ele responde simplesmente isso. Foi aí que uma vez um aluno da escola de aprendizes virou para Meire e falou assim: Meire, você é minha ídolo. Tudo que você fala, eu fico assim abismado. Seu ídolo é Jesus Cristo, não sou eu. Eu estou muito longe de ser ídolo de alguém. Foi muito bacana isso. Você é meu exemplo. Ela falou: eu? Pobre de mim. Eu? Então vamos lá, capítulo 15, a viagem. A viagem propriamente dita agora, né? Comecinho da viagem, né? Por que foi necessário André e Vicente usar uma locomoção ao invés de continuarem com a volitação ao se aproximarem da atmosfera mais pesada? Confesso que eu não achei essa resposta. Eu acho que não é essa 95 no final, o último parágrafo da 95. Estamos penetrando uma esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Por isso que eles
Porque é necessário, André Luiz, usar uma locomoção ao invés de continuar com a volitação, ao se aproximar da atmosfera? Porque eles encontraram uma região de vibrações mais fortes da mente humana. Sim, mas por que... A distância da crosta. Por que não volitar, nesse caso? Essa que é a pergunta, né? Por que foi necessário a André e Vicente usar uma locomoção ao invés de continuarem com a volitação, ao se aproximarem da atmosfera mais pesada? Porque, na verdade, os dois conseguiam volitar, né? A exemplo do Aniceto, né? Então, não era esse o caso. Mas qual a relação entre eu não achei, foi a relação entre a atmosfera pesada e eles evitarem a volitação nesse ambiente. Substituir pela locomoção, né? Que é andar na... A atmosfera começava a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Então, eu entendi que assim a explicação está tá nesse primeiro parágrafo do capítulo. Tem um trechinho que começa assim: o firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Isso. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Então, acredito eu que, assim, a atmosfera pesada, ela influía na situação que os dois estavam. Então, o Aniceto, pela evolução que ele tinha, ele era capaz de atravessar essa atmosfera pesada. Os dois ainda não tinham essa capacidade. Eles conseguiam, mas com dificuldade, né? Vamos dizer. Eles conseguiam, vamos dizer assim, volitar bem em ambientes mais tranquilos. Numa atmosfera mais pesada, ela funcionava como, por exemplo, você tentar andar dentro de uma piscina, por exemplo. Verdade. Então, tenta andar dentro da piscina, aquela resistência, aquela dificuldade. Então, eu acredito que eles sentiam essa resistência da atmosfera naquele momento. E, na verdade, eu fiquei procurando um motivo e você conclui que o Aniceto tomou a iniciativa, né? Não é que era ruim, é por causa dos dois ele resolveu, não vão volitar não, porque para vocês está complicado. Porque senão o Aniceto ele ia embora e os dois iam ficar para trás. Verdade, tem razão. Aniceto percebeu de pronto os nossos obstáculos. Isso aí. Será conveniente utilizarmos a locomoção? Ele diz, né? Isso será conveniente utilizar a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Campo da Paz, pelo que eu entendi, seria um outro lugar como era o nosso lar, né? Seria isso uma colônia? É um posto de socorro. Não, eles têm um posto de socorro aqui, né? Então, Campo da Paz é tipo um posto de socorro que eles estão se dirigindo. Eles estão se dirigindo ao Campo da Paz, que é um posto de socorro entre nosso lar e a crosta. Encontraremos ali os recursos indispensáveis dentro desse campo aí. Campo da Paz. Aí o André Luiz pergunta, né? Mas o que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Nossa, isso aí arrepia. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Lembrado de um seguinte detalhe, esse período que ele narra aqui é um período que ou estava já prestes a desencadear a Segunda Guerra Mundial ou já estava acontecendo. Entendi. Então, imagine como que devia estar aquela região com as emissões mentais da humanidade naquela época. E a última frasezinha desse parágrafo é importantíssima, né? Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Então, por mais que você tenha sombras e gemidos e abismos, a misericórdia de Deus está por lá. Está sempre por ali.
tá sempre à disposição, né? Basta a gente se dispor a receber essas bênçãos aí. Você pode pegar esse ambiente aí como uma egrégora, né? Sim. É uma egrégora monstruosa, né? De coisa ruim. Exato. Uhum. Em contraste com as sombras do local, raios de luz desprendiam intensamente dos corpos de André e Vicente. Como foi para eles essa experiência? Tá logo em seguida aí, né? Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se em mim da alma. Vicente e eu ajoelhamos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos, com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. E aí já entra na pergunta 3, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. E é verdade. Agradecer por tudo, né? Às vezes aquilo que você pensa que é ruim está vindo para te ajudar, né? Em tudo dás graça, né? Como é que é? Tudo dás graça. Gratidão sempre. Como dizia, né, o lema do professor Pancrácio. Vocês lembram do lema do professor Pancrácio? Não, diga lá. Não. Professor Pancrácio é o personagem da novela Eta Mundo Bom. Lembra do novela Eta Mundo Bom? Que tinha lá um burrinho, né? Como é que chamava? Tinha o personagem lá do Sérgio Guizé, que era... lembrei. Que tinha o burrinho, e o professor Pancrácio. Isso. Que era o Marcos Nanini, né? Isso mesmo. Aí ele dizia assim, sempre falava pro personagem do Sérgio Guizé, que eu não lembro do nome, mas ele sempre falava assim, lembre-se, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Também não vamos generalizar, né? Não é tudo. E aqui, esse trechinho aqui é interessante porque, assim, a primeira vez que o André Luiz conseguiu volitar, ele exultou de alegria, né? E aqui é a primeira vez que ele conseguiu emitir luz, né? Então, deve ter sido realmente uma alegria muito grande para ele. Você imagina como o negócio estava feio lá, né? Para ele emitir luz. Pois é. A escuridão era total, era blackout, né? Comente a frase de Aniceto. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Pois é. Agradecer sempre. Porque aquele que não sabe agradecer é o ingrato, né? O ingrato, obviamente, você não espere nada, porque ele nunca vai estar satisfeito. Então, tudo que ele pedir, qualquer coisa que ele peça, ele nunca vai estar satisfeito. Porque ele nunca sabe reconhecer, né, a graça recebida, vamos dizer assim, o favor recebido. Dominado pelo mau humor. Eu tinha um amigo que chegava na Embraer de manhã, a pessoa falava, bom dia por quê? Como é que você sabe que vai ser um bom dia? Ele falou, bom, desculpe. Perdão. Vamos dizer assim, a pessoa que não sabe agradecer é uma pessoa que não está mentalmente em conexão. É uma pessoa que está com as portas fechadas. Então, ele nunca vai receber nada. Então, porque ele não sabe reconhecer, né, que muitas vezes o pouco que ele recebeu, ele poderia nem ter recebido, mas ele recebeu, então ele deveria agradecer. Então, enquanto a pessoa não reconhece que não é onipotente, né, e todos nós aqui estamos aqui dependendo das graças divinas. A nossa vida depende das graças divinas. Então, se a gente não agradecer tudo que a gente tem, né, a gente não vai adquirir mérito para
conseguir outras coisas. Isso aí. É isso aí. O simples fato de acordar é um milagre, né? Agradeça. Acordei. De novo. É mais uma oportunidade. Mais uma chance. Mais uma uma oportunidade. frase que eu não lembro se é de Emmanuel, eu não lembro de qual autor que é. Que diz assim: agradeça pelo dia que você vai ter, né? Ao acordar de manhã, porque um dia igual a esse jamais terás. Porque cada dia é um dia diferente. Não existe. Só nos filmes, né? Tem vários filmes aí que a pessoa dorme e acorda no mesmo dia. Tem aquele filme Feitiço do Tempo, é muito deles. divertido. É um deles. É Tem muito outros. divertido aquele filme. Que o cara acorda todo dia, ele acorda sempre no mesmo dia, ele sempre volta 24 horas no tempo. E Tem uma repete. mulher também. A mulher sofre um acidente, ela acorda sempre no mesmo. Eu Sim, não E vi o pai esse enganando ela, mostrando o jornal do dia para ela poder. sim. Eu não vi esse filme. Esse também é muito, muito Vou legal. lembrar o nome, depois te passo. É muito bom. Eu não lembro do nome também, mas é muito legal. Esse primeiro que você falou, acho que é com o Robin Williams, né? Não é ele que acorda sempre? Não é. Eu não lembro o nome do ator. É o mesmo ator que fez Os Caça-Fantasmas, mas eu não lembro do nome dele. Acho que o nome também não me lembro, não. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas é o mesmo que fez o Caça-Fantasmas. Ele fez também esse Feitiço do Tempo. E essa que você citou aí da moça que todo dia acorda no mesmo dia, é aquela atriz lá que fez quando era criança, fez ET. Sim. Aquela menininha que fez ET. Eu também agora não consigo lembrar o E nome o cara dela. que se apaixona por ela já fez vários filmes também. Não lembro o nome dele. É um comediante conhecido aí. Em um ambiente onde predominava o frio, a ausência da luz solar, picos altíssimos semelhantes a agulhas de trevas, esquisita vegetação entre grandes abismos, aves horripilantes com pios angustiados, ventanias que sopravam em toda direção. Era, na verdade, uma continuação da Terra, porém, os encarnados não podiam vê-la. Limitada é a visão e a percepção do homem. Por quê? Sentidos de espirituais não desenvolvidos, mais ou menos por aí. Vamos seguir. Aqui no meio do capítulo da página 97. Todo esse mundo que vivemos é continuação da nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Ou seja, tudo que a gente vê agora, nós somos limitados, né, na visão. Ele até assim pergunta: fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aí ele fala, né, que todo esse mundo que vemos é a continuação da Terra. Então são as emissões mentais, né, que o ser humano gera, mas com os nossos olhos materiais a gente não enxerga. É uma matéria, apesar de para eles uma matéria muito pesada, para nós a gente ainda não consegue enxergar. Verdade. Alguns conseguem sentir, mas até ver também consegue ver, né? Aqueles que têm uma visão mais desenvolvida até consegue ver. Mas nós, o vulgo, né? A gente não consegue ainda.
A percepção humana não consegue aprender senão determinado número de vibrações. Sim. É limitada, né? Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimo limitados. Como, por exemplo, os raios solares, né? Que é composto, né, de várias vibrações, né? A gente consegue enxergar as cores. Então, a nossa visão ainda é limitada. A mesma coisa os sons. Então, a gente não consegue escutar todos os sons. Os animais conseguem escutar, porque a gente não escuta. O homem recebe reduzido no noticiário do mundo que lhe é moradia. Isso aí eu achei interessante. É a nossa limitação, né? Porque aqui no finalzinho desse parágrafo, quando ele começa falando assim, todo este mundo que vemos é a continuação da nossa Terra, que no finalzinho desse parágrafo ele fala assim, não estamos igualmente vendo tudo. Quer dizer, ainda tinha mais coisas que eles ainda não conseguiam ver. Você pensa que é só isso aí? Tem mais. Na pergunta seguinte, ele clareia muito isso, né? Quando ele fala que o homem enxerga a matéria, né? Ele não consegue enxergar com apenas os aspectos exteriores da vida. Ele fala, a quinta, ele fala assim, Aniceto nos esclarece que a ciência astronômica consegue visualizar apenas o que é material, aspectos exteriores da vida, através dos aparelhos luneta de alta potência, mas que há outros mundos mais sutis dentro dos mundos grosseiros que se interpenetram. Porque o homem também não consegue vê-los? O que é preciso ao homem para vê-los e como é essa visão? Ele dá uma série de explicações a respeito das lunetas, né, dos tamanhos, a estrela capela, etc, etc. Sim. E aí remata no final. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Ou seja, você para conseguir evoluir a ponto de enxergar isso tudo que eles estão vendo, né? Você só lá mesmo, daqui é o que você falou. Até você pode escutar alguma coisa, né? Mas ele continua um pouquinho. Na eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas e começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa nos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem dos sentidos espirituais desenvolvidos é que é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, né? Senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Ou seja? Aqui essa última frase também é interessante. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Ou seja, se você não consegue ver, você só vai ver aquilo que vai ser de proveito a você, né, no caso. Né? Sim. O ser humano vai ver coisas melhores a partir do momento que ele se tiver predisposto a isso. Isso aí seria a resposta? Porque o homem também não consegue vê-los? Né? Ele responde parcialmente, né? Porque esse trechinho aqui, ele fala, o que ele dá a entender é isso. A gente vai ver aquilo que é útil para a gente. Se não for útil, a gente não vai ver, porque só iria nos atrapalhar. Então, é da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Né? Se você vê alguma coisa que não é de proveito, né? Ou daí então responde lá a pergunta dele, né? Por que o homem também não consegue vê-los? Você não vai tirar proveito disso daqui, né? Aí ele diz que quando você desencarna, você consegue ver. E aí a segunda pergunta, o que é preciso para vê-los com essa
vê-los e como é essa visão? É quando você está lá, né? Se aqui, um trecho anterior, ele fala que não estamos igualmente vendo tudo, é porque esse tudo que ainda faltava ver, vamos dizer assim, não seria útil para eles naquele momento. Não é útil isso. Né? Ou seja, Então, dentro da nossa condição hoje, o que a gente ainda não vê, ainda não é interessante. Será que o Aniceto já via, né, para ele falar que tinha mais coisa? Com certeza ele estava vendo, porque senão ele não falaria isso. Né? Não, alguém podia ter dito para ele, meu irmão, é o seguinte, tem um negocinho mais... Mas ele estava vendo, com certeza, claro. Porque, vamos dizer assim, imagine se nós aqui encarnados, nós pudéssemos ver um monte de coisa, a gente não iria nem dormir à noite. Imagina. Com certeza que não. Então, às vezes você tem uns pesadelos aí, você sonha com alguns lugares, algumas pessoas com aspectos meio estranhos, você já acorda meio assustado, mas a gente sentia acordado e te visse isso. Ia ser negócio complicado, então não iria nos ajudar nem um pouco, iria, pelo contrário, nos atrapalhar, né? O sonho dá para fazer um simpósio, né? Semana passada eu sonhei, cara, que eu voltava numa casa onde eu morei na minha infância. Aí você fica se perguntando, né? Pô, o que eu fui fazer lá? Pois é. E aí, o que é preciso ao homem para vê-los e como é essa visão? Precisa o quê? A gente precisa adquirir vamos dizer assim, essa melhoria nossa moral, né? Essa melhoria que vai nos dar uma estabilidade de consciência, de pensamento, de serenidade, para agir como Aniceto, que ele com certeza ele estava vendo coisas muito piores, mas estava ali na dele, estava tranquilo. Então, se a gente não adquire essa tranquilidade, a gente não, né, vai ficar assustado. Então, a gente precisa adquirir essa consciência das coisas, muitas vezes entender que você está vendo ali um cidadão ali com aspecto monstruoso, você tem que ficar tranquilo. Ele é um ser, infelizmente, que está numa situação deplorável, mas você tem que entender que é o momento dele ali, você pode ajudar naquilo que você de repente puder, mas você tem que ficar tranquilo, faz parte da situação. Então, e hoje quem está enxergando pode ter sido uma pessoa desse tipo, né? Pode ter sido um ser desse. Porque todo mundo tem o direito de evoluir e pode evoluir. Quem sabe o Aniceto não foi um ser desse um dia? De repente, todos nós passamos por situações deploráveis. Exatamente. E a gente tem que entender, né? Ainda no plano das sombras, percebem a presença de vultos negros que pareciam fugir apressados, e Aniceto, com sua humildade e amor, orienta para que interrompam os efeitos luminosos do corpo espiritual. Com qual objetivo? Humildade, né? Sim, a humildade, aquilo que a gente tinha comentado, né? Que eles estavam passando por um trajeto lá onde o pessoal estava ali numa condição bem ruim. Então, a partir do momento que eles, vamos dizer, desligassem as luzes, né, para não se mostrar como, né, superior, ou então como alguém privilegiado dentro daquela condição, no instante que eles estavam dentro daquele trajeto, né? Não é justo humilhar, né, os que sofrem com a aquisição dos nossos bens. Sim. E é interessante como ele consegue isso, né? Basta que pensem com vigor. Eu não quero mais luz. Para a gente perceber a força do pensamento, né? Exatamente. Exatamente. Mas aí ficou a pergunta no ar. E saindo dali, se ele quisesse de novo luz, precisaria mentalizar ou já viria automático? Eu acredito que ele precisaria pensar. Também, ele desliga no pensamento e liga no pensamento. Sim. É sempre o pensamento que acho que é o comando principal, né? Mas a primeira vez que ele emitiu luz, acho que ele nem pensava nisso, né? Ele percebeu que ele tinha esse dom, né? E aí, a partir do momento que ele percebe, ele precisa controlar no pensamento. É isso aí. Que agora ele tinha só o corpo espiritual ali naquele momento, né?
Controlado pelo pensamento. Aqui eu voltei um pouquinho aqui, não dá a entender que ele tenha pensado. Talvez é algo que tenha sido, vamos dizer assim, surgido pela natureza já da condição dele. Então era algo da condição dele. Então, a primeira vez que ele emitiu luz, ele não estava pensando nisso. Ele não estava pensando, é o que dá a entender aqui, não. Mas aí, a partir do momento que você consegue desligar, para você ligar novamente, precisa você pensar, né? Aí eu acredito que realmente não. Não precisaria nem pensar, vai porque automático. é algo assim da condição da pessoa. Ele saiu daquela condição ali de não humilhar, né, os outros. A partir do momento que já não tinha essa característica, ele voltaria a emitir luz. Provavelmente, ele teria que, vamos dizer assim, manter o pensamento vamos dizer assim, diminuir essa luz, e no instante que ele não era mais necessário isso, provavelmente isso voltaria naturalmente, vamos dizer assim, né? É o que dá a entender aqui. E você vê que dificultou muito a descida deles, né, pelo que ele fala aqui. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam no corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através de despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Então, eles tiveram dificuldade, né, por causa disso. Mas, em nome de não humilhar... Aqui eu acredito que a dificuldade seja porque, assim, as trevas se tornaram mais densas, né? Mas será que se eles tivessem luz, não teria mais facilidade de transitar? Pode ser que sim. Estou loucubrando aqui. Mas como essa luz ela serviria como uma ostentação, Exatamente. aí eles precisaram diminuir ou apagar essa luz, né? Então, mais uma prova de humildade, né? Uma coisa que estava sendo útil para eles. Aliás, é isso que se deve fazer, né? Como diz um amigo meu, você não vai dar uma roupa sua que está furada, dá uma roupa nova. Claro. Compra uma roupa e dá. Tira de você e dá. Então é o que eles fizeram. Eles tiraram deles a luz para não humilhar os outros. Como, por exemplo, na época que eu participava dessa obra social, a gente, um domingo por mês, a gente ia lá nas casas das pessoas que a gente atendia, semelhante à caravana, né? Então a gente fazia caravana uma vez por mês, só que o bairro lá era muito diferente lá do Santa Hermínia que a gente chegou aí nas nossas caravanas, né? Lá era realmente barraco de madeira, chão de terra, era algo assim bem, mas bem miserável mesmo. Então a gente sempre orientava, olha, pessoal, não vai com roupa muito ostentativa, né? Isso. Roupa de marca, não vá com brincos, colares, né? Pulseiras. Vá com uma roupa simples, porque o povo lá é muito pobre. Então você vai chegar lá com toda essa ostentação, é complicado. Você indiretamente você está ostentando uma posição e as pessoas vão ficar sentidas com isso. Verdade. Então apresente-se um pouco mais próximo do que eles são. Sim. Né? É isso aí. Verdade. É o correto. Os 2 capítulos falam muito de humildade, né? Sim. É isso aí, então. Encerramos por hoje. Tá certo.